Você já reparou como algumas pessoas conseguem construir impérios enquanto você continua pulando de ideia em ideia? Elas focam, elas crescem, elas prosperam. E você? Você continua comprando cursinhos, continua tentando atalhos, continua esperando a sorte grande. Por que elas sim e você não? Esta é a história de Roberto. Ele tem 32 anos e mora em Foz do Iguaçu, no Paraná, uma cidade turística, cheia de oportunidades. Mas Roberto não via oportunidade nenhuma, só via contas para pagar. Ele trabalhava com o pai numa oficina mecânica, ganhava pouco, sonhava muito, mas não sabia por onde começar. Roberto era cristão, frequentava a igreja todo domingo, orava, pedia direção a Deus, mas no fundo ele não estava esperando resposta, estava esperando milagre, estava esperando que Deus fizesse tudo por ele. E enquanto esperava, ele corria atrás de tudo. Começou jogando na loteria. Deus pode me fazer ganhar, pensava. Nunca ganhou nada. Então um amigo falou sobre dropshipping. Cara, tem gente ficando rica com isso. Roberto comprou um curso online, assistiu 3 aulas. Desistiu. É muito complicado. Na semana seguinte viu um vídeo sobre blogs que dão dinheiro. Comprou outro curso, fez um blog, publicou 2 posts, abandonou. Demora muito para dar resultado. Depois foi marketing de afiliados. Depois foi revenda de produtos. Depois foi investir em criptomoedas. Depois foi... sempre depois foi. E o dinheiro? Ia embora. Em cursos, em apostas, em oportunidades. Você já fez isso? Comprou um curso que nunca terminou? Tentou 1000 coisas ao mesmo tempo? Esperava que Deus abençoasse alguma delas, mas sem realmente se comprometer com nenhuma? Porque no fundo, você sabe, não é falta de oportunidade, é falta de foco. Roberto sabia disso, mas não admitia. Até que um dia, um amigo ligou empolgado. Mano, descobri o segredo, leilões de imóveis, tem gente ganhando milhões por ano. Roberto sentiu aquela empolgação de sempre. É isso, agora vai. Comprou mais um curso, o mais caro até então. Estudou, fez anotações, foi em alguns leilões, mas não tinha dinheiro para dar lance. Não tinha experiência, não tinha foco. E mais uma vez, desistiu. Foi naquela noite, depois de mais um curso abandonado, mais dinheiro jogado fora, que Roberto quebrou. Ele estava sozinho no quarto, olhou para o armário cheio de anotações de cursos inacabados. Olhou para o extrato do banco, negativo. Olhou para o espelho e não gostou do que viu. E pela primeira vez, ele foi brutalmente honesto com Deus. Senhor, eu sou um fracasso. Eu tento tudo e não consigo nada. Eu peço direção, mas não paro para ouvir. Eu quero milagre, mas não plantou semente. Perdoa-me, eu não aguento mais correr sem direção. Mostra-me uma coisa, só uma, e eu prometo, vou focar, vou fazer até o fim, não importa quanto tempo leve. Foi naquela oração desesperada que tudo começou a mudar. São 5 passos simples, mas poderosos, que Deus usou para mostrar para Roberto que o foco não é limitação, é libertação. Passo 1, do caos ao papel. Colocar tudo diante de Deus. Nos dias seguintes àquela oração, Roberto sentiu um impulso no coração, uma voz suave que dizia, escreve. Ele pegou um caderno e escreveu no topo, 10 coisas que eu amo fazer. E começou a listar, conversar com pessoas, falar inglês, era fluente desde adolescente, conhecer lugares novos, ajudar turistas perdidos na cidade, contar histórias sobre Foz do Iguaçu, trabalhar com as mãos, mecânica, estudar sobre investimentos, jogar futebol, tocar violão, cozinhar churrasco. Ele olhou para a lista e orou. Senhor, qual dessas é a tua vontade? Então sentiu outra instrução clara. Risca tudo que depende de outras pessoas para começar. Roberto começou a riscar. Jogar futebol. Precisa de time. Tocar violão. Precisa de banda ou público. Cozinhar churrasco. Precisa de evento. Trabalhar com as mãos. Já faz na oficina, não é paixão. Estudar investimentos.
Não tem dinheiro para investir. Ficaram 5 coisas. Risca o que precisa de dinheiro para começar. Conhecer lugares novos. Precisa de grana para viajar. Ficaram 4. Risca o que você não pode fazer todo dia. Ajudar turistas perdidos. Depende de encontrar turistas. Contar histórias sobre Foz. Precisa de plateia. Ficaram 2. Conversar com pessoas e falar inglês. Roberto olhou e entendeu. Deus estava mostrando. Senhor, o senhor quer que eu use meu inglês para conversar com pessoas? A paz que veio foi a resposta. Passo 2. Da revelação à ação. O primeiro passo de fé. Roberto não sabia como transformar falar inglês em dinheiro, mas decidiu obedecer. No dia seguinte, em vez de procurar mais um curso online, ele fez algo diferente. Foi até o centro turístico de Foz do Iguaçu. Entrou em 5 agências de turismo. Em todas perguntou: vocês precisam de guia que fala inglês? 4 disseram não. A 5ª disse: deixa teu contato, às vezes aparece demanda. Roberto deixou e foi para casa. Não aconteceu nada na primeira semana, nem na segunda. Mas na terceira semana, o telefone tocou. Roberto, aqui é da agência Turis Foz. Tem um grupo de americanos amanhã. Você topa fazer um tour pelas cataratas? Pagamos mais do que ele sequer ganhou em uma semana pelo dia. Roberto tremeu. Senhor, é o senhor? Aceitou. No dia seguinte, ele acordou cedo. Orou, pediu sabedoria e foi. O grupo era de 8 americanos, idosos, simpáticos. Roberto os levou nas cataratas do Iguaçu. Falou sobre a história, contou curiosidades, fez piadas, conectou. No final do dia, um dos turistas deu-lhe uma gorjeta. You're amazing, Roberto. Roberto chorou no caminho de volta. Não pelo dinheiro que ganhou, mas porque entendeu. Deus não abençoa a dispersão, Ele abençoa o foco. Passo 3. Dá oportunidade ao hábito, construir sobre a rocha. Depois daquela primeira experiência, Roberto criou um compromisso com Deus. Senhor, eu vou focar nisso, só nisso. Não vou comprar mais curso, não vou tentar mais atalho, vou ser guia turístico e vou fazer com excelência, como se fosse para o Senhor. Ele voltou nas 5 agências. Dessa vez não pediu trabalho, ofereceu serviço. Olha, eu falo inglês fluente, conheço Foz como ninguém, posso fazer tours personalizados. Vocês só me chamam quando precisar. 3 agências aceitaram cadastrar ele. Nos primeiros 2 meses ele fez 6 tours. Ganhou pouco, mas era dele, era honesto, era focado e ele criou um ritual sagrado. Todo dia, 30 minutos estudando sobre Foz, história, curiosidades, pontos turísticos. Todo dia, 15 minutos praticando inglês, assistindo vídeos, lendo notícias. Todo dia orando: Senhor, prepare-me, eu sou teu instrumento. Colossenses 3:23 diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor. Roberto estava fazendo isso, e Deus estava vendo. Passo 4. Da identidade quebrada à identidade renovada. Eu sou quem Deus diz que sou. Com o tempo, Roberto parou de se apresentar como mecânico que faz bico de guia. Ele começou a se apresentar como guia turístico especializado em experiências personalizadas. Não era arrogância, era identidade. Ele entendeu: você não atrai o que você quer, você atrai quem você é. E ele estava se tornando alguém focado, alguém excelente, alguém que Deus pudesse usar. Um dia, um turista americano perguntou: Roberto, você faz isso há quanto tempo? Ele respondeu: profissionalmente 6 meses. Mas, na verdade, Deus tem me preparado para isso a vida toda. Eu só não sabia. O turista ficou impressionado. No final do tour, deu uma grande gorjeta e disse: vou te recomendar para os meus amigos. E recomendou. 2 semanas depois, Roberto recebeu um e-mail. Um grupo de 15 americanos queria um tour privado de 3 dias, pagamento em dólar. Roberto caiu de joelhos. Senhor, isso é o Senhor. A paz se confirmou. Passo 5. Do secreto ao público. O que você faz quando ninguém vê.
O que ninguém sabia é que Roberto fazia algo em segredo. Todo domingo, depois do culto, ele ia até a rodoviária de Foz. Procurava turistas perdidos, estrangeiros confusos e oferecia ajuda, de graça. Precisa de direção? Posso te ajudar. Ele não dava cartão, não pedia nada, só ajudava. Por quê? Porque Jesus disse em Mateus 6, 3, 4: quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Roberto estava plantando em secreto, e Deus estava vendo. E então aconteceu algo que só Deus poderia fazer. Um dos turistas que Roberto ajudou de graça na rodoviária era dono de uma agência de viagens em Miami. Ele ficou tão impressionado que, ao voltar para o Siléu, começou a enviar grupos para Foz, e todos pediam: queremos o Roberto como guia. Em um ano, Roberto estava fazendo 20 tours por mês, ganhando mais do que ele poderia imaginar. Em 2 anos, ele abriu sua própria agência, Roberto Tours, Experiências Cristãs em Foz do Iguaçu. Em 5 anos, ele comprou um terreno e construiu um pequeno resort. Não era luxo, mas era dele e era para a glória de Deus. Sorte ou coincidência? Não. Era Deus honrando o foco. Provérbios 16:3 diz: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. No dia da inauguração do resort, Roberto subiu no topo do prédio, olhou para a cidade e chorou. Não de orgulho, de gratidão, porque ele lembrou. 5 anos atrás ele estava quebrado, perdido, pulando de curso em curso, de ideia em ideia. E Deus disse: para, foca, obedece. E ele obedeceu. A decisão mais simples da vida dele, focar em uma coisa, fazer com excelência, como para Deus, mudou tudo. E se você está lendo isso, eu quero te dizer: Deus não se esqueceu de você. Ele está esperando você parar de correr e começar a focar. Você também pode. Com Deus você pode. Repete comigo: eu planto hoje a semente de amanhã. Meu foco é minha fé em ação. Deus me dá o crescimento. Eu vou colher. Essa é a promessa. Você não precisa de 10 planos. Você precisa de um plano de Deus e 100% de obediência. Hoje eu quero te desafiar. Para de comprar curso. Para de procurar atalho. Pega um papel e escreve 10 coisas que você ama fazer e pede para Deus mostrar qual é a uma que Ele quer que você foque. Escreve nos comentários qual é o dom que Deus te deu e que hoje você decide focar. Se essa história tocou você, compartilhe. Alguém precisa ouvir que Deus é fiel, mas exige foco. Se inscreve, ativa o sininho. Toda semana, uma história de fé, foco e transformação. Lembra? Deus não abençoa a pressa, Ele abençoa a fidelidade. Hoje, Roberto tem um resort que recebe turistas do mundo todo. Não porque ele teve sorte, mas porque ele teve foco e Deus nos honrou. Provérbios 21:5. Os planos bem elaborados levam à fartura. Seu turno com Deus começa agora.